Excelente dia. Vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo ontem, Corinthians 1, Vasco 0. Vamos fazer uma groselha aqui rápida, tá? Quero te pedir pra, de início, já deixar o like e comentar, se puder, compartilhar também, curtir, tá? Eu vou fazer uma análise rápida e a gente vai falar alguns pontos que eu considero importantes, ok? Vamos lá! O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito da escalação. Me surpreendeu um pouco. Renato foi a campo com Brenner pela direita e DVD pelo meio, tá? Me surpreendeu bastante porque, cara, a gente teve um jogo no meio da semana contra o Paysandu, no qual o Spinelli meteu 2 gols. O Rojas jogou muito bem também. E nesse time do Renato parece que boas atuações não estão premiando os jogadores, né? O Renato explicou isso com essa fala aqui, ó. Eu vou colocar ela pra vocês, tá? A gente veio jogar contra o Corinthians em São Paulo. Estava jogando com 3 volantes e 3 jogadores de velocidade. Eu precisava de velocidade na frente para atacar os espaços. Infelizmente, o Spinelli não tem a velocidade. Então, muitas vezes não adianta você colocar o jogador porque ele fez 2 gols, se não vai se encaixar no teu plano tático para a próxima partida. Então, é bem simples. O futebol, eu não invento nada no futebol. Se eu tinha um plano para jogar contra o Corinthians, para buscar os espaços, atacar os espaços, não eram as características do Spinelli. Eu tinha 3 jogadores de velocidade na frente. Aí você pode questionar, não deu tão certo. Bom, aí é outra história. Então não adianta nada eu trazer o adversário para dentro do meu campo e não ter a velocidade. Algo que chama atenção também é o fato de Tietê ter cadeira cativa nesse time. Eu até entendo a ideia do Renato, já falei aqui várias vezes, colocar 3 volantes. Tietê é um cara que se movimenta bastante, ok, mas o Rojas é um cara que tá pedindo passagem, é um cara que, o pouco que ele entra, ele agrega muito mais do que o Tietê. Ele faz o time rodar, ele faz o time jogar, ele tá de um lado, tá do outro, ele dá fluidez ao meio campo do Vasco. Eu preciso falar aqui rapidamente, um comentário rápido sobre a arbitragem, tá? O primeiro tempo do árbitro foi lamentável, na minha opinião. Não é de hoje que eu tenho sentido que o Vasco tem sido bastante prejudicado pela arbitragem. Não sei se você concorda comigo. O Thiago Mendes, inclusive, até no intervalo cobrou. Eu vou tentar caçar o trecho dele e coloco aqui pra vocês, tá? Eu queria falar outra coisa também, sobre a arbitragem também. Eu acho que isso é uma falta de respeito que eles estão fazendo com a equipe do Vasco. Eu acho isso não é justo. Acho que o primeiro tempo eles bateram mais do que nós. As faltas mais graves. E eles não tomaram cartão amarelo. Nosso time cometeu poucas faltas e cada falta que nosso time fazia era um cartão amarelo. Eu só quero que ele esteja justo e apita por 2 lados. Eu acho que isso tem que ficar um aprendizado para eles também, para ele respeitar a camisa do Vasco também. Tá? O Vasco começou o jogo fazendo poucas faltas. Se eu não me engano, a estatística do jogo foi 12-8 pro Corinthians. Só que as faltas do Corinthians não estavam levando cartão. E o Vasco estava sendo punido por todas as faltas. A gente saiu do primeiro tempo com um monte de cartão amarelo. E tanto foi verdade que o segundo tempo, eu acho que o árbitro se tocou, alguém falou com ele, e essa estatística mudou bastante. Senhores, é impressionante como o Vasco tem sido freguês do Corinthians. É absurdo. É uma coisa que não tem explicação. A gente tem que ser realista. O Vasco jogou 65 minutos com 1 a mais. E a nossa falta de repertório para meter essa bola na rede é uma coisa assim, ó, é assustadora. A gente na casa dos caras, a gente treme na base, a gente precisa mudar esse tipo de postura para ontem. É um pecado a gente não ter conseguido pelo menos um empate ontem. Nós teremos jogos bastante difíceis agora. Nós vamos encarar o Olímpia, que é um jogo fundamental pra gente na Sul-Americana. E depois a gente encara o Flamengo. Na realidade, a gente precisa falar sobre isso um pouco também. Apesar do bom aproveitamento do Renato, tá? Não tô aqui querendo malhar o Renato ou falar dele, mas assim, se o Renato tem um defeito é a falta de repertório, né? Os times dele são bem previsíveis, digamos assim. Os times do Grêmio eram previsíveis e o time do Vasco se tornou previsível. A gente já sabe o que esperar, são pontas rápidas, é jogar no contragolpe. Mas o Vasco precisa, urgente, de repertório. Eu entendo a nossa carência no elenco de alguns jogadores, tá? Eu entendo mesmo. Inclusive nesse jogo, a gente pode falar a respeito de Brenner não funcionou pela direita, tá? O Alisson tem jogado muito. Quanto o Paysandu, o Alisson ditou o ritmo do jogo. Do que o Vasco tem um problema em relação a
criação de jogadas no lado direito. O lado esquerdo do Vasco funciona porque tem um Cuiabano, Andrés Gomes e sempre cai alguém ali pela esquerda. E o Vasco ontem simplesmente a bola no Andrés Gomes e deixa o cara resolver. E o Diniz malandramente anulou o cara, anulou o Thiago Mendes e o Vasco ficou sem criação. Foi o que aconteceu. Pelo lado direito a gente não tem criação, o Paulo Henrique não vive uma boa fase. E quando surgiu o jogador, que é o Adson, né, que jogou bem no meio da semana, o Renato simplesmente não coloca o cara no jogo. É uma coisa que não tem como entender. Senhores, essa foi a análise de hoje, tá? Espero que tenham gostado. O Vasco tem uma sequência difícil pela frente. Enfrentamos o Olímpia e enfrentamos o Flamengo, né? Temos que pontuar, né? A gente entende as carências do elenco. Realmente o Vasco precisa nesse meio de temporada ir ao mercado, contratar jogadores, e a gente já falou sobre isso aqui. Mudar o perfil de contratações, contratar jogadores que de fato cheguem para jogar, parar de ficar fazendo testes. Mas a realidade é que o torcedor quer ver o melhor desempenho em campo, tá? Não estamos reclamando, mas assim, em situações como essas que o Vasco tem um a mais por 60 minutos, a gente precisa ver esse time colocar a bola na rede, tá? Eu vou ficando por aqui, já deixa um like, um joinha e acompanha o canal aí, valeu? Um abraço.